Como tema da noite, para as nossas reflexões, eu sugiro que a gente fale sobre amizade. E, para começar, nós vamos levar em consideração duas citações. A primeira, do Evangelho de Jesus, narrado por João, capítulo 15, versículo 13, que diz o seguinte: Jesus se referindo aos apóstolos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, por aqui a gente já vê o exemplo de Jesus, né? O quanto é importante a amizade, porque aqui ele se refere aos amigos. E quem são os amigos de Jesus? Depois nós temos uma citação do nosso irmão Chico, que diz o seguinte: abençoemos aqueles que se preocupam conosco, que nos amam, que nos atendem às necessidades. Valorizemos um amigo que nos socorre, que se interessa por nós, que nos escreve, que nos telefona para saber como estamos indo. A amizade é uma dádiva de Deus. Mais tarde, haveremos de sentir falta daqueles que não nos deixam experimentar a solidão. Então, aqui Chico está dizendo que a amizade é uma dádiva de Deus, que é através dos nossos amigos que Deus não deixa com que a gente experimente a solidão, porque todos nós temos momentos de solidão. Muitas vezes, em razão de circunstâncias, a gente já não tem mais a família próxima a nós. Ou outras vezes nós estamos dentro de uma família, mas nós nos sentimos muito sós. Então, os amigos vêm para quê? Para nos ajudar para que nesses momentos de solidão, de dificuldade, a gente lembrar que tem alguém aqui na Terra, né? Porque muitas vezes a gente sabe que temos amigos também no plano espiritual, mas a gente sente necessidade de ter alguém encarnado que demonstre afeto por você, que se importe com você. Então, esse sentimento de amizade, ele é natural do ser humano. Todos nós temos esse sentimento, temos essa necessidade, temos essa vocação para fazermos amigos. E por que isso surgiu? Por que Deus nos criou com esse sentimento de amizade, esse sentimento mais nobre, mais refinado de amizade? No capítulo 7, da segunda parte do Livro dos Espíritos, intitulado Lei de Sociedade, Allan Kardec, por meio das respostas dos espíritos às suas várias questões, discorre sobre a necessidade da vida social. Assim, Deus fez os seres humanos para viverem em sociedade, a fim de aprenderem o auxílio recíproco, sobretudo porque indivíduo algum possui todas as faculdades de maneira completa. Na questão 768, ao ponderar que a realização de uma pessoa em determinada área complementa a dificuldade de outra e vice-versa, o codificador anota: pela união social, eles se completam, uns pelos outros para assegurar seu bem-estar e progredir. Por isso, tendo necessidade um dos outros, são feitos para viver em sociedade e não isolados. Então, como nós somos criados para vivermos em sociedade, e nós somos criados simples e ignorantes, todos nós não somos completos. Nós não conseguimos desenvolver o nosso potencial, os nossos talentos, as nossas habilidades, os nossos sentimentos nobres sozinhos. Nós precisamos uns dos outros para praticar esses sentimentos nobres, para aprender com esses sentimentos nobres, para que, em sociedade, eu
complemento a necessidade de um amigo e o meu amigo me ajuda com alguma dificuldade que eu tenho. Então, a gente sempre pensa assim, no grupo de amigos, tem sempre aquele mais esquentadinho, tem aquele que é mais pacificador, tem o outro que é mais amoroso. Então, esse grupo de amigos, né, esse círculo que se forma, eles vão um ajudando o outro a desenvolver, a influenciar positivamente aquelas faculdades, aqueles sentimentos. É através desse convívio que a gente consegue progredir. E é por óbvio que não é só nessa encarnação, né? Os nossos amigos nós trazemos de vidas anteriores, de existências anteriores, de experiências anteriores. E a cada nova encarnação, a cada nova experiência de convívio com aquele amigo, a gente vai progredir um pouco e também vamos auxiliá-lo a progredir. É uma troca de afeto, uma troca de cooperação. Podemos afirmar que o cultivo da amizade atende plenamente aos dois objetivos elencados por Kardec. O bem-estar, ou seja, nos ajuda nesses momentos de solidão, de dificuldade, e também o progresso individual, porque o convívio com pessoas amigas preenche nossa fatal necessidade de intercâmbio afetivo, bem como possibilita formas de crescimento pessoal que talvez não possamos ser encontradas em outros tipos de relacionamento. Porque muitas vezes o relacionamento que nós temos dentro da família não nos permite desenvolver ou aperfeiçoar determinados aspectos da nossa existência. Quantos amigos passaram pela nossa vida e nos influenciaram positivamente, no sentido de despertar o interesse nosso por determinadas áreas, que muitas vezes a gente não encontrava esse mesmo incentivo dentro da família. Muitas vezes é um amigo que te convida para vir num lar espírita. Eu mesmo fui convidada por uma amiga. Foi ela que me trouxe aqui no Lar de Nazaré. E aqui eu encontrei outros amigos que me ajudaram, que me incentivaram a estudar. Eu tinha muito receio de ser uma palestrante, mas eu fui incentivada por amigos. Então, muitas vezes, esses incentivos, essas experiências, a gente não consegue no nosso meio familiar, na nossa família sanguínea, mas Deus, na sua misericórdia, existe todo um planejamento espiritual. Então, seus amigos também planejaram vir junto com você na mesma época, fisicamente próximos. Para quê? Para que pudesse reencontrar e aqui continuar essa caminhada. E temos que lembrar também que os amigos, muitas vezes a gente conhece uma pessoa e logo de cara você já se afiniza por ela. Muitas vezes nós nos sentimos mais próximos de amigos do que os nossos familiares, né? Então Kardec, ele vai nos ensinar sobre a família espiritual e a família sanguínea. E ele vai dizer também que os laços eternos, os laços que realmente são duradouros, que não se dissolve com o desencarne, são os laços afetivos. É os laços afetivos que vão nos ligar à nossa família espiritual. Então, os nossos amigos espirituais, na sua grande maioria, fazem parte, os nossos amigos, aliás, fazem parte da nossa família espiritual. E dentro do nosso ambiente, da nossa família sanguínea, nós também teremos amigos? Teremos. Como
como também podemos não o ter. Né? Nós sabemos aí que muitas vezes nós reencarnamos no grupo familiar onde há um adversário de outrora, um inimigo de uma existência passada. E ali vai ser a oportunidade para que possamos o quê? Cultivar o quê? A amizade. Para que possamos aprender a sermos amigos daquela pessoa, daquele inimigo. E assim o que vai acontecer? A nossa família espiritual, ela vai expandir. Porque a família espiritual, ela nasce com amizade. São os laços de amizade que vão se estreitando e vai se expandindo. E nós sabemos que a nossa família espiritual, diferentemente da família sanguínea, ela é eterna. E ela tende sempre o quê? A expandir, a crescer. Um dos ensinamentos de Jesus é que vai chegar um momento que toda a humanidade ela vai fazer parte da família espiritual. E como é que a gente vai conseguir isso? Porque só reencarnando em família sanguínea não é possível, porque são várias almas, vários irmãos. É através do quê? Da amizade. Do cultivo da amizade. E temos que lembrar também da passagem evangélica, onde Jesus já estava lá no seu Calvário, carregando a cruz, e ele já tinha sido abandonado por todos os amigos. Os amigos, quando souberam que Jesus tinha sido preso, julgado e condenado, sumiram, né, com medo da situação. E aí Jesus colocou-se no Calvário carregando a cruz. Chegou um momento que ele não conseguia mais carregar, que a força física dele já não suportava. Eis que aparece quem? Cirineu, né? Um amigo que surgiu ali naquele momento para ajudar Jesus fisicamente a carregar a cruz dele. O que Jesus está nos ensinando com isso aqui? Que os nossos amigos são colocados por Deus muitas vezes para que a gente consiga carregar a nossa cruz. Para que eles nos auxiliem naquele momento que a cruz está tão pesada que a gente acha que não vai ter mais força para carregar. Aí vem o amigo, não, daqui que eu te ajudo. Então nós temos que pensar que os amigos são colocados em nossa vida pela misericórdia divina, para nos auxiliar. E assim como Jesus precisou de amigos, com muito mais necessidade, nós precisamos. Mas é interessante a gente também saber que nem sempre o amigo é aquele que vai concordar com tudo que a gente faz. Porque enquanto o amigo está concordando, está falando o que você quer ouvir, é fácil. Você o tem de bom agrado. Mas quando o amigo começa ali a apontar, olha, eu acho que o que você está fazendo não está certo, eu acho que você tinha que moderar a forma de falar, acho que você deveria pensar de tratar melhor a sua família, ou você deveria se esforçar mais, você não está estudando, você não está fazendo o seu trabalho direito. De vez em quando dá uns puxãozinhos de orelha. Normalmente a gente não gosta. E aí nós, espíritas, né, nós temos que ter em mente que o melindre, ele é digamos assim, um dos motivos que leva à derrocada de vários irmãos espíritas. Muitas pessoas, muitas vezes, a gente pensa em sair de uma casa espírita por melindre, ou por achar que não está sendo valorizado. E não gostamos, muitas vezes, de ouvir, né, um conselho sincero, um apontamento sincero de uma pessoa que gosta de nós, que quer o nosso bem. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Mas esses amigos, eles vão se formando pela lei de afinidade.
né? Nós vimos que nós já reencarnamos várias vezes e a gente se encontra nessa encarnação. O planejamento espiritual, né, ele é feito, mas nós somos unidos principalmente pela lei de afinidade. Essa lei de afinidade, essa afinidade que a gente tem com os nossos amigos, quer dizer igualdade? Quer dizer que nós temos o mesmo pensamento, as mesmas ideias, as mesmas opiniões? Não. Né? Aí tem uma citação de Aristóteles que eu achei fantástica, que diz o seguinte: a amizade une as pessoas mais desiguais, tornando-as iguais. Mas como que isso é possível? O Espiritismo nos ensina que essa igualdade ou essa afinidade não é aquela afinidade ou igualdade de gosto, de pensamento, de posicionamentos. A verdadeira amizade, ela se dá pela lei de afinidade, mas essa afinidade se dá por madureza espiritual. Ou seja, são aqueles irmãos, aqueles espíritos, que se unem porque eles estão mais ou menos ali no mesmo desenvolvimento espiritual, na mesma madureza espiritual. É lógico que um vai ter mais facilidade, por exemplo, com o perdão, o outro vai ter mais facilidade com a paciência, mas ambos querem o quê? Querem o mesmo objetivo, que é evoluir, que é se melhorar, que é se identificar com a situação do outro. Então, quando a gente fala de afinidade, não quer dizer que a pessoa tem que ser igual a nós, ter o mesmo pensamento que o nosso, votar no mesmo candidato, torcer pelo mesmo time de futebol, não. Essa afinidade é uma afinidade espiritual, é uma afinidade de valores. Então, assim, essa madureza quer dizer isso, que aquele grupo de amigos, eles estão ali mais ou menos no mesmo nível de madureza espiritual. Nós temos que ter cuidado com isso, porque muitas vezes essas pequenas diferenças, né, esses gostos, eles podem transformar em uma amizade, né, e deteriorar essa amizade. Nós vemos aí, principalmente em época de campanha eleitoral, quantos amigos brigam por conta de partidos, de posições políticas ou mesmo posições religiosas. Os laços de amizade, eles são eternos, tendem a perdurar pela eternidade. Eles vão, como eu disse, eles vão se formando, né, pelas reencarnações, que vai se formando as famílias espirituais. E é interessante também nós percebermos que quando a gente fala de amizade, nós estamos falando da verdadeira amizade. Na verdade, nem deveria existir esse termo, né, verdadeira amizade. A amizade deveria ser realmente verdadeira. Mas, no mundo que a gente vive hoje, em especial as redes sociais, a gente vê esse termo amizade muito banalizado, né? Lá nos grupos sociais, tem lá, fulano tem 100 amigos, o outro tem 10 mil amigos nas redes sociais. Mas isso realmente é amizade? Ou às vezes você está lá em 50 grupos de WhatsApp, e aí entra lá, dá bom dia, dá boa noite. Será que isso realmente é amizade? Ou é só convenção social? Nós temos que separar uma coisa da outra. Separar o que é amizade e o que é apenas convenção social. Temos que utilizar a tecnologia para que a gente possa estreitar os laços com pessoas que, por mais que estejam fisicamente longe, mas com a tecnologia a gente consegue essa convivência
que Kardec nos disse aqui. Porque a tecnologia, ela veio para isso. Para que cada vez mais a humanidade fique conectada, a humanidade cresça no sentimento de amizade. Mas é a amizade verdadeira, a amizade pregada por Jesus. Muitos dos nossos amigos que trazemos de outras experiências, essa afinidade ela foi conquistada há muito tempo. A família é o ninho para possibilitar os ajustes e criar amizades. Muitos familiares inimigos de outrora acabam se tornando amigos. E aí nós temos também os nossos amigos desencarnados, né? Nós temos aí o nosso benfeitor, nós temos o nosso anjo da guarda. São todos aqueles espíritos que nos intuem na prática do bem, que nos auxiliam. Outro aspecto que a gente deve refletir sobre a amizade é a nossa responsabilidade perante os nossos amigos. Saint-Exupéry, no livro Pequeno Príncipe, ele tem uma frase muito famosa. Diz o seguinte: tu se torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, muitas vezes nós conquistamos a amizade através da nossa simpatia, a gente se aproxima de pessoas, de grupos, e ali a gente envolve em sentimentos, mas a gente não dá continuidade naquela amizade. E o que essa frase está querendo nos dizer é justamente a questão da nossa responsabilidade. Porque nós somos responsáveis pela simpatia que nós cativamos na pessoa, pelo início da amizade, pela influência que nós exercemos naquela pessoa, naquele grupo social. E o resultado advindo daquilo. E é por isso que muitas vezes a gente vê aí grandes amigos se tornaram grandes inimigos. Pela falta do cultivo, do desenvolvimento dos laços verdadeiramente afetivos. Muitas vezes a gente vai naquele intuito de se aproximar daquela pessoa e depois a gente perde o interesse. Só que nós temos a responsabilidade emocional que nós despertamos na outra pessoa, naquele grupo. Ou às vezes nós iniciamos aí um grupo, influenciamos para que grupo tome determinada decisão, e aí a gente abandona. Nós temos a responsabilidade do resultado da nossa omissão. Se, em razão da nossa omissão, da nossa falta de responsabilidade, aquela pessoa vier a ser prejudicada, ou outras pessoas vierem a ser prejudicadas, nós seremos responsáveis. E temos que pensar, porque isso é muito importante, porque inclusive pode nos trazer no futuro dívidas, né? Pessoas que reencarnaram próximas a nós, para que a gente pudesse desenvolver a amizade, e a gente acaba piorando o relacionamento e trazendo mais dificuldade para a próxima reencarnação. Mas também nós temos que aprender a compreender as dificuldades do nosso amigo. Porque, como nós dissemos, pela lei de afinidades, nós estamos ali mais ou menos no mesmo nível, né, moral. Então, às vezes, a gente exige muito do outro. Exige do outro aquilo que nós ainda não temos. E Carlos Torres Pastorini, ele vai nos dizer: não se aborreça com o seu amigo só porque ele está mal-humorado. Saiba desculpar. Quantas vezes também você está irritado e responde mal a seus amigos, e, no entanto, gosta que eles o desculpem? Você não sabe o que lhe aconteceu, desconhece seus problemas íntimos, então desculpe.
Não leve a mal, releve e continue a querer-lhe bem. É a melhor maneira de mostrar sua amizade e compreensão. Nesse aspecto aqui, nós devemos, assim, em tudo na vida, nós devemos nos espelhar em Jesus. Mas essa compreensão para com os amigos, Jesus ele deu uma lição muito clara, muito objetiva. Porque ele veio, ele reencarnou, ele iniciou o seu trabalho de divulgação do Evangelho, dos ensinamentos de Deus. E ali ele convocou os seus apóstolos, escolheu pessoas totalmente diferentes, né? Tanto em idade, porque nós sabemos que Pedro já era mais maduro. Nós temos o João, que, pelo que a gente entende das Escrituras, era bem jovem. Então, ele escolheu ali esses 12 apóstolos, que eram 12 amigos, né? E a gente sabe que não eram só 12, provavelmente era muito mais, era um grupo que seguia Jesus. E Jesus se sentia muito mais próximo a esse grupo do que a própria família, né? A gente sabe pelas Escrituras que a família sanguínea de Jesus não tinha tanta compreensão da sua missão reveladora. Então, ele tinha aqueles apóstolos como amigos. E ele sabia da dificuldade de cada um, né? E ele respeitava essa dificuldade. Por quê? Porque ele via o quê? O potencial. Ele os amava mesmo sendo tão perfeitos. E no momento que ele mais precisou dos amigos, o que aconteceu? Os amigos o abandonaram. E o que Jesus fez? No momento da crucificação, ele olhou para os céus e ele disse: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, naquele momento, ele perdoou toda a traição, toda a dor, todo o sofrimento que os amigos o haviam infligido. Então, a gente percebe que nós, humanidade encarnada neste momento, nós somos muito imperfeitos ainda. E nós não devemos exigir das pessoas que nos cercam, dos nossos amigos, algo que nós ainda não temos. Temos que ter paciência conosco e paciência com os nossos companheiros. Perdoar as imperfeições, saber que fatalmente eles vão nos magoar, assim como nós também, por vezes, os magoamos, mas que é um processo, é um caminho, e que ninguém consegue chegar à evolução espiritual, à casa do Pai, sem trilhar este caminho junto com os nossos amigos. Então, era essa a mensagem. Vamos agradecer a Deus pelos amigos que Ele nos concedeu, e em especial pelo amigo mais fiel que nós temos, que é Jesus. Pai celeste, somos gratos por tudo aquilo que o Senhor coloca no nosso caminho, porque sabemos que é para o nosso bem. Em especial pelos amigos que o Senhor nos coloca ao longo da nossa jornada. Perdoa-nos as dificuldades, a incompreensão, a ingratidão. E te agradecemos principalmente pela vinda de Jesus, esse mestre amoroso, amigo, companheiro, que sofreu tanto para nos ensinar o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira felicidade. Que o Senhor nos ajude a lembrar sempre dos ensinamentos e do testemunho de Jesus, para que possamos juntos caminhar, evoluir, aprendermos a amar, a respeitar. Enfim, que o Senhor nos abençoe, abençoe nossa família,
Gratidão por tudo, que assim seja.